Viva e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para o futuro da política monetária na zona euro, mas também para o petróleo, para o mercado de trabalho norte-americano, para o ouro e para a banca. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos da semana do Marco Silva. E o nosso convidado de hoje é Luís Tavares Bravo, economista do International Affairs Network. Bem-vindo e obrigada por teres aceitado o nosso convite. Começamos pela zona euro. Luís, na semana passada, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, deu uma entrevista em que defendeu que o BCE tem os ingredientes favoráveis para parar as subidas dos juros. Faz sentido falar em estabilização dos juros quando a inflação continua tão acima dos níveis desejados? Bom dia, obrigado pelo convite. Eu julgo que nós, quando olhamos neste momento para a Europa, e a situação não é muito diferente no mundo, embora aqui com algumas salvaguardas relativamente à questão geopolítica por causa da guerra, mas nós, quando olhamos, dizia eu, vemos alguns números que dão conta de que há de facto alguma resiliência económica, sobretudo no setor dos serviços europeus. Infelizmente, para os governadores dos bancos centrais, sobretudo no BCE, também a inflação parece estar mostrar, a dar sinais de resiliência, apesar de alguma estabilização que temos visto, sobretudo no setor energético e no setor dos bens alimentares. Mas na parte dos serviços isso não tem acontecido e, portanto, os preços continuam a ser elevados. Isto levanta algumas questões de incerteza e de alguns equilíbrios que o Banco Central Europeu tem que gerir ao mesmo tempo que obviamente tem que continuar a ter uma política robusta no que diz respeito à política monetária, pois é verdade que o crescimento não pode sair fora desta equação e há alguma incerteza no ar, sobretudo quando entrarmos para o segundo e para o terceiro trimestre, peço desculpa, e o inverno voltar, e se nós tivermos ainda todas estas variáveis geopolíticas em cima da mesa, que inferem de facto nos preços de energia e digamos assim, na reavaliação da política monetária. Isso significa pura e simplesmente que a política monetária só por si pode não ser suficiente, pode ser necessário também algum cuidado em termos de suporte, de suporte fiscal, tem vindo a ser, tem vindo a ser indicado, tem que ser cada vez mais cirúrgico e mais dedicado para que possa não estragar e não criar inflação. Luís, E o Sr. Luís, Lagarde tem. de- deixa-me exatamente pegar por aí, porque é um ponto muito interessante e, na realidade, tem havido muita conversa, mas uma das retóricas mais importantes do BCE tem sido tenham calma com os estímulos fiscais, porque nós estamos a tentar fazer um trabalho e os estímulos fiscais vão contra isso. Mas o que é certo é que depois, por exemplo, em Portugal, existem estímulos fiscais atrás de estímulos fiscais, até podem ser necessários, mas depende muito daquilo que te referiste, se são cirúrgicos ou não, e se são realmente aqueles que são necessários, e existe aqui um choque de interesses que poderá não ter bom resultado. O que é que tu achas? Como é que isto se vai jogar os governos versus BCE? Eu julgo que este braço de ferro que tem existido entre os governos, porque os governos dependem de votos e, portanto, também temos um período, estamos a viver um período onde existe um forte movimento eurocéptico, que é natural que a maior parte dos partidos dos governos, controlados ainda pelo centro político europeu, tenham interesse em despejar esse dinheiro para controlarem um pouco e atacarem os problemas das populações, mas ao mesmo tempo existe este desequilíbrio que falaste bem, que tem a ver com o facto de isso explotar cada vez mais a inflação. No que diz respeito à Europa, há de facto depois, e isso tem sido até uma das recomendações da OCDE, que se pronunciou sobre esse tema ainda recentemente no seu Outlook anual, os governos devem procurar proteger e fazer a sua proteção no que diz respeito à diminuição das tensões sociais, que têm vindo a crescer nos últimos trimestres, mas devem, sobretudo, apostar na indução de crescimento de médio prazo em programas de inovação, em programas de energias alternativas, onde a Europa, aliás, tem tido alguns programas. O problema é que, no curto prazo, portanto, quando estamos a falar a 12 a 18 meses, as coisas não se resolvem totalmente por aí
e eu julgo que esse braço de ferro vai continuar e vai continuar a ser notícia, sobretudo enquanto formos vendo leituras de inflação que forcem a mão do Banco Central Europeu, que já deixou entre linhas de dizer que vão estar data dependentes, vão estar dependentes das leituras, sobretudo da parte dos números de emprego e de inflação, mas vamos continuar a assistir um pouco a isso durante os próximos trimestres, diria eu, e a agudizar-se se efetivamente não tivermos um inverno frio, tivermos uma agudização da guerra na Ucrânia ou dos conflitos na Ucrânia, porque isso afeta todas as matérias-primas e afeta os mercados em termos de confiança para 2024, onde, aliás, vamos falar, creio disso a seguir, onde, aliás, existe uma alicerção muito grande em termos de otimismo, no que diz respeito à recuperação da economia e dos mercados financeiros. Uhum. Mas, por exemplo, há poucos dias, um membro do Conselho Executivo do BCE admitiu ao Financial Times que as empresas podem estar também a aumentar as suas margens de lucro e assim a agravar a inflação. Ou seja, muda-se um bocadinho o foco, já não é só os salários, mas também os lucros. Essa mudança de foco pode ter reflexo nas decisões futuras de política monetária? Eu diria que a questão das margens são problemas de curto prazo e que têm a ver muito com a regulação, mas no que diz respeito a decisões de política monetária, no final do dia, as preocupações do Banco Central Europeu estão muito associadas a programas massivos que possam ser cegos na distribuição, como é, por exemplo, se calhar uma redução de IVA que pode ser cirúrgica ou pode ser massiva para todo lado e que se calhar neste momento pode não ter a mesma eficácia que teria se calhar no ano passado, é outro tema que se pode discutir, ou se quisermos dar um boost enorme aos rendimentos das famílias através de incentivos fiscais que depois não têm contrapartida às vezes de crescimento, como vimos aliás no período da pandemia, onde a questão é se estamos a criar é se criamos incentivos para criar crescimento ou se criamos incentivos para tipo seguro, para que as pessoas fiquem em casa ou para que as pessoas não operem a produtividade. Portanto, eu diria que são esses os estímulos que o Banco Central Europeu vai estar preocupado, não tanto com a regulação, isso obviamente cabe a cada Estado regular e controlar as partes reais. Eu acho que essa questão das margens é uma questão que é pontual em algumas economias, há outras que controlam bastante bem fazem esse tipo de controle de forma bastante eficaz, diria eu. Olha, Luís, e o que é que achas? Porque nós às vezes até parece que nos esquecemos que em vigor e ainda mente existe um plano de recuperação e resiliência que é, aliás, foi apelidado na altura como um grande estímulo à economia depois do Covid. O que é certo é que isso também é gerador de inflação, uma vez que é um investimento brutal na zona euro e que pode efetivamente manter aqui alguns focos de inflação em alta, não achas? Certo, mas na verdade são setores de potencial crescimento médio prazo cujo impacto não será não será, diria eu, demasiado imediato. Na verdade, lá está, voltamos à questão dos equilíbrios, né? É preferível ter planos a questão é se os planos depois estão demasiado colocados ao serviço Pois, do Estado ou se estão aí é que colocados ao está, aí é serviço que da está. economia real. O que é que interessa ter 200 mil milhões de incentivo numa economia como a portuguesa, que é relativamente pequena, se isso depois não chega à rua, não é? Portanto, se as pessoas não sentem isso nas suas expectativas e isso leva ao debate, que é o debate daquilo que é o pacto social entre os europeus e os cidadãos e os governos, que eu acho que é um debate que vai estar muito presente e que tem interesse político. Agora, no que diz respeito àquilo que é as preocupações do Banco Central Europeu, eu diria que vai ser o delicado exercício de equilíbrio que vão ter que gerir, que é ao mesmo tempo mantendo as taxas elevadas, e eu acho que isso até está incorporado numa série de expectativas. Nós não vamos ter taxas zero tão cedo, provavelmente vamos ter taxas junto aos 3, 3,5, 4 nos próximos 2, 3 anos, enquanto mantiver-se esta persistência. Mas os objetivos da zona euro e mesmo nos Estados Unidos será saltar para as próximas gerações e nas próximas gerações investir em inovação, investir na independência energética,
e dentro de um paradigma de globalização que já não é igual, nem todos vão ter acesso ao mesmo tipo de energias livres, nem todos os povos vão ter acesso à mesma tecnologia, e onde é esperada uma enorme cortina de ferro entre o Ocidente e o Oriente, portanto, provavelmente esta questão da Ucrânia vai se manter durante muito mais do que o período, a altura em que eles decidirem sair militarmente do conflito, mas é uma coisa que veio para ficar. E isso, a inflação, e isso só se ultrapassa apostando na inovação, apostando nestes programas na sustentabilidade. Portanto, os fundos privados estão cada vez mais regulados para investirem só em temas de sustentabilidade e, portanto, e saírem, por exemplo, dos carbonos fósseis. Há uma série de discussões à volta disto. Portanto, vai haver muito dinheiro nestas áreas. Portanto, aquilo que uma economia, e aqui quando falamos da Europa, que tem estes programas de recuperação pós-Covid, estamos a falar, é muito nisto, e é isto que a senhora Lagarde tem feito, e está dentro das regulações que aquilo que temos visto dos grandes observadores, como a OCDE, que tem falado, é apostar na inovação, porque são segmentos onde que podem absorver emprego com mais qualidade, e que pode pagar por isso melhor, e que pode criar crescimento que depois pode ser distribuído localmente. Isso é já uma lógica mais de médio prazo. No curto prazo, no que diz respeito ao controle da inflação, eu julgo que vamos ter provavelmente ainda 3, 4 trimestres de braço de ferro, embora já existam sinais de que de facto a inflação está a abrandar, que já se vê um bocadinho o fim do caminho. Agora, o caminho que está lá, em termos de inflação, são valores altos e que podem mexer muito com a estabilidade financeira das empresas e, sobretudo, das famílias durante os próximos anos. Obrigada, Luís. Vamos agora para um breve intervalo. Regressamos já. Bem-vindos de volta a esta segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os semicondutores, o Brent, o DAX, o S&P 500 e a Google. Vamos, Marco? Obrigado, Isabel. A semana passada foi claramente de alta em Wall Street. Como podemos ver, o mapa está predominantemente verde, mas existem aqui alguns polos, algumas bolsas de pessimismo, digamos assim. Nomeadamente aqui nos semicondutores foi interessante perceber aqui uma diferença entre a Micron por exemplo, a Intel, com variações muitíssimo diferentes, a Intel com mais de 11% de valorização e a Micron Technologies europeia com uma queda de 1%, e depois a Nvidia a subir e Qualcomm a subir também. Este setor dos semicondutores é muito importante porque é visto como um indicativo primário de como irá estar a tecnologia nos próximos 2, 3 trimestres. Portanto, viu-se aqui uma recuperação, apesar de não ser igual. Destacar também aqui a Google com uma desvalorização e a Bayer. Portanto, os motores de busca tiveram um comportamento bastante inferior às restantes tecnológicas. Em relação ao resto do mundo, podemos ver aqui o Brasil com uma valorização muito significativa, também derivado do aumento das matérias-primas, do preço das matérias-primas, e aqui na China podemos ver a JD.com e Alibaba com variações muito significativas para o lado positivo, enquanto a Baidu, como referi, perdeu valor. Em relação aos setores e aos grandes mercados, podemos ver que os mercados emergentes desta feita tiveram um comportamento inferior a Wall Street e aos mercados desenvolvidos, e aqui podemos ver o índice dos semicondutores com uma variação bastante interessante em relação aos restantes setores. Depois, nos gráficos, começamos aqui pelo Brent. O Brent que abriu a semana com uma valorização muito significativa, derivado do corte surpresa da OPEP+, de 1 milhão de barris, que não era previsto. Aliás, os analistas previam uma manutenção, e agora tem aqui os 86, 87 dólares por barril como a zona de resistência primária, mas foi indicado por um dos membros do cartel que o interesse é manter os preços perto dos 90 dólares. Vamos ver se é assim que irá acontecer ou não, mas houve claramente aqui uma pressão para que os preços subam, portanto, os 70 dólares
não é uma zona confortável. Isto é já um pré-indicativo para aquilo que poderá ser o futuro dos preços do Brent, pelo menos durante os próximos 6 meses. O DAX que continua a valorizar e já está muito perto desta barreira dos 16 mil pontos, que poderá ser aqui a primeira zona de forte resistência a mais valorizações e a quebrar os máximos históricos. O DAX que tem estado mais forte do que os índices norte-americanos. Índices esses que aqui, por exemplo, no S&P 500 deram um forte indício positivo, bullish. Podemos ver aqui no gráfico que quebrou em alta aqui esta linha branca, e isto cria aqui um padrão que é o chamado Head and Shoulders invertido, e poderá levar o índice S&P 500 para perto dos 4.300 pontos. Portanto, poderá ainda vir a testar esta linha branca nos 4.060, mas tem aqui um indício muito positivo. Portanto, poderemos ter aqui a quebra dos máximos de janeiro, fevereiro e de dezembro, e o teste dos máximos de agosto do ano passado. Em relação, por fim, em relação à Google, a semana passada, como podemos ver, enquanto o S&P 500 valorizou bastante e o Nasdaq, a Google desvalorizou. Portanto, houve aqui uma menor pressão compradora relativa, uma rotação de capital para fora dos motores de busca. A Baidu aconteceu o mesmo, e a Google tem aqui uma resistência nesta linha amarela. Vamos ver se esta semana irá acompanhar ou recuperar o terreno perdido ou não. E é tudo para esta semana. Obrigada, Marco. Luís, vamos exatamente ao petróleo. Os países da OPEP mais confirmaram este domingo que vão fazer cortes voluntários na produção de crude. Sei que foi uma surpresa para o mercado, mas que impacto é que se espera que essa decisão possa ter nos preços e nas cotações? A primeira reação foi de uma valorização. Espera-se que se mantenha essa tendência? Eu julgo que foi de facto uma decisão um pouco inesperada no mercado, pelo menos eu não vi muitos analistas do setor a comentarem uma potencial movimentação neste sentido. Agora, na realidade, sim, o efeito imediato tem a ver essencialmente com isso, com uma questão de manipulação por parte do cartel de oferta e procura, e portanto, e está a mexer com os preços no mercado. Eu julgo que o desenvolvimento para o resto do ano vai ter muito a ver com dois ou três fatores. Um deles já o falámos aqui, a questão de tensões e disrupções geopolíticas na Europa ou a nível global podem mexer, e depois a economia, não é? Portanto, que acaba sempre por ter aqui também um grande papel a dizer. Portanto, se houverem sinais, nós neste momento vemos sinais de resiliência na economia americana, com o emprego a sair com números com força, na Europa também, razoável face àquilo que é a conjuntura atual. Se houver uma deterioração significativa deste enquadramento e desta conjuntura, é normal que se calhar haja um reajustamento e agora este ajustamento da produção possa não ser o suficiente para suster o petróleo nos níveis elevados a que já está a transacionar no mercado dos futuros. Luís, mas a justificação para este corte, pelo menos por parte de Riad, é de que é um movimento de precaução para suportar a estabilidade do mercado petrolífero. Como é que isto se justifica, tendo em conta que para já as economias não dão sinais de grande correção, mas pelos vistos a OPEP espera que exista aqui uma contração da procura, ou pelo menos uma redução, ou não um crescimento tão significativo. Qual destas visões é que poderá estar correta, ou terá sido mesmo aqui o interesse do cartel em subir os preços sem qualquer fundamento técnico? A decisão do cartel está de facto contra aquilo que é o consenso dos analistas, que é uma segunda metade do ano de maior recuperação da procura e uma estabilização dos preços, não é? Portanto, à partida não fará sentido. É daí que eu tenha dito que justifica-se se tivermos uma intensificação dos riscos, um aumento
porque os bancos vão ter que manter estas políticas muito restritivas, haver uma deterioração da qualidade económica e da atividade dos principais mercados consumidores, mas na realidade, hoje, com aquilo que conhecemos, e obviamente que estas coisas têm sempre incerteza, não é esse o cenário esperado. Pelo contrário, portanto, nós vivemos num mundo que estruturalmente necessita cada vez mais de energia, onde o desenvolvimento de energias alternativas é ainda incipiente para aquilo que são as necessidades e depois do que aconteceu na divisão entre este e oeste. Portanto, o que será normal será que os preços possam se manter elevados durante algum tempo. Agora, como existe um grau de nível de incerteza relativamente ao segundo semestre, e se houver, obviamente, aqui vai ter um papel importante a forma como for, como se resolver ou se não se resolver a questão de geopolítica na Europa, eu acho que vai ser mais importante do que hoje em dia está a ser considerado pelos analistas. Podemos ter um movimento recessivo e, de facto, haver uma redução da procura, e se calhar no final do dia esta decisão da OPEP está confirmada. Agora, quem já anda há alguns anos a acompanhar as decisões da OPEP, nós sabemos que não há sempre um fenómeno racional e a favor do consumidor ou a favor dos acessos aos preços de energia mundial nestas decisões mais cartelizadas e mais dependentes de 4 ou 5 grandes operadores mundiais. Obrigada, Luís. Vamos para mais um breve intervalo. Regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana. O número da semana é 1,2 e refere-se ao corte na produção de petróleo anunciada de surpresa pelos países OPEP+. A Arábia Saudita, a Rússia e outros países da Aliança de Produtores de Petróleo anunciaram este domingo cortes voluntários na produção de crudo em cerca de 1,2 milhões de barris por dia, a partir de maio. Em causa, dizem os países, estão questões relacionadas com a própria estabilidade do mercado. Marco, vamos agora à personalidade da semana. O que é que tens para nós? É exatamente o Ministro da Energia saudita Abdulaziz bin Salman que, pronto, foi o grande impulsionador deste corte, quando não se falava rigorosamente nada em cortar, que é muito comum haver alguma retórica, ruído antes, e não houve. Portanto, e é aqui mais uma vez um choque entre a Arábia Saudita, parceiro dos Estados Unidos, e o próprio Estados Unidos. Aliás, já o ano passado, quando o presidente norte-americano visitou o país, saiu lá quase de mãos a abanar, mas depois prometeu haver consequências que não houve. E o que é certo é que vai contra as intenções dos Estados Unidos em baixar o preço do petróleo para ajudar a controlar a inflação, e ajuda neste momento a Rússia, que também ela própria já reduziu a produção em retaliação contra as sanções do Ocidente. Portanto, é claramente a personalidade desta semana que irá condicionar os mercados provavelmente durante os próximos dias. Obrigada, Marco. Luís, vamos aos Estados Unidos. Esta sexta-feira vão ser conhecidos os números do mercado de trabalho norte-americano relativos a março. Primeiro, o que é que se espera desse desempenho do mercado de trabalho? E, por outro lado, que pistas é que esses dados podem dar para a definição da política monetária norte-americana? A política monetária norte-americana, portanto, tem vindo a ser tem vindo a chegar, digamos, ao fim da linha da subida das taxas. É isso que pelo menos continua a ser advogado. Portanto, tivemos aqui uma mini crise financeira. Na última semana ou pouco tem começado a ser crescente a convicção que essa possível crise bancária, não seria uma réplica da Lehman. Portanto, nós, quando falámos no caso do Financial Meltdown, tanto do Financial Meltdown de 2008, 2009, estávamos a falar de um produto, tudo devidamente certificado pelas agências de rating que estava no mundo inteiro. Esta última é um pouco diferente, tem muito mais a ver com as especificidades de um setor bancário mais pequeno e, portanto, mais ligado até aos Estados Unidos, e depois com algumas réplicas na Europa que também não eram similares. Portanto, seria mais próximo do que nós vimos em termos de reação de mercado ao que nós vimos recentemente na China, do que provavelmente no que vimos em 2008 ou 2009. Essa é uma convicção que começa a ser mais crescente.
e, portanto, significa que os Estados Unidos estão a entrar numa fase diferente de vida, portanto, ao mesmo tempo que continuam a apresentar bons sinais para o mercado de emprego, há alguma resiliência na atividade, portanto, a economia parece não pujante, mas também não parece estar numa fase que seja incapaz de suportar as taxas de juros elevadas. De facto, o que existe em termos de limite, e, portanto, há uma convicção que as taxas, obviamente, não podem ficar abaixo dos 5,5, 5,75, dentro dos observadores que olham para estes temas de uma forma mais próxima, mas digamos que estamos a entrar num ciclo de que já se vê um bocadinho o fim à vista. E, portanto, isso significa para os investidores que se calhar começam a olhar para 2024, que começam a ter algum cenário estabilizado. A grande incerteza, à semelhança da Europa, tem a ver com a energia, com as tensões, com aquilo que são algumas disrupções que vão acontecendo a nível mundial em termos de política comercial e da globalização, que podem mexer temporariamente com a recuperação mais rápida do comércio e, portanto, mais rápida do crescimento. Mas eu diria que neste momento já está toda a gente a olhar um pouco para o fim do ciclo de subida acentuada de taxas de juros, do que mais do que discutir até onde é que podem ir as taxas de juros. Portanto, já há muito consenso de que veremos provavelmente nos próximos trimestres a estabilização na subida de taxas e nos Estados Unidos num processo mais avançado do que aqui no caso da Europa. Luís, e como é que achas que será esta earning season, tendo em conta que as previsões é para uma queda de 6,6% em termos dos lucros das empresas do S&P 500, e temos o Forward PE, Price Earnings, nos 17,5, que apesar de ser inferior à média de 5 anos, é superior à média de 10 anos. Estamos aqui numa zona, num limbo, não é? Isso mesmo. Como é que achas que o mercado irá reagir? Irá reagir bem a notícias negativas por causa, eventualmente, que isto irá permitir o Fed para ser mais soft? Ou o mercado irá começar a descontar aqui os múltiplos e a pedir avaliações mais baixas? Eu diria que tu disseste tudo, o limbo, não é? Portanto, eu julgo que o mercado está com múltiplos que de facto são ainda elevados. Depende muito das mensagens que tiverem a ver, que isto é tudo sobre as mensagens depois que podem dar sobre o futuro. Portanto, o mercado tanto pode ir testar mínimos de 2022, se começar a encontrar semelhanças com aquilo que foi o reporte de resultados no último trimestre do ano, que foi o pior desde a pandemia, não é? Ou podemos também, se de facto o enfoque, se começarmos a ver alguns sinais positivos relativamente à resiliência da economia norte-americana em suportar as taxas de juros, os investidores começarem a olhar para 2024 e onde eu creio, estou a dizer de cor, por causa, mas fala-se em subidas dos earnings à volta dos 14% a 15% no mercado, o que significaria que os investidores, às vezes, vendo alguma panaceia ou alguma estabilização nas notícias relativamente à instabilidade, relativamente ao controle da inflação, vão começar a olhar para a frente e provavelmente na segunda parte do ano o mercado poderia efetivamente pricear esses fatores. Agora, se formos cínicos e claros sobre aquilo que nos dizem os números ao momento e antes de entrarmos, de facto, nós temos provavelmente expectativas demasiado positivas relativamente à evolução dos resultados, portanto, que não são se calhar tão compatíveis ou seja, as estimativas dos analistas de ações, portanto, aqueles que acompanham as ações, não são se calhar não são compatíveis com as estimativas dos analistas, dos macroeconomistas para o desenvolvimento da economia americana na segunda metade do ano, que são mais cautelosas. E, portanto, vai tudo, depende, se começarmos a ver uma percentagem elevada de empresas a querer baixar o guidance, portanto, digamos, o guidance é o que é que as empresas, quando anunciam os resultados, o que é que as empresas acham que vão fazer durante o resto do ano. E, portanto, estes resultados prendem-se muito bem com isso, porque os guidance que são feitos no final do primeiro trimestre nos Estados Unidos são provavelmente o primeiro ajustamento
depois de acontecer toda uma certa série de fatores. Portanto, podem, de facto, ser mais violentos no que diz respeito à revisão de avaliações para as empresas para os próximos trimestres. E, portanto, eu diria que, à partida, poderemos ter uma earning season de ajustamento à incerteza que existe neste momento ainda em termos de do que é que a economia americana pode entregar para que as empresas possam fazer dinheiro. Portanto, eu acho que vai ter que haver este ajustamento entre aquilo que são as previsões da economia, que são mais cautelosas, em média, dos analistas, e as previsões dos analistas para o crescimento das empresas. Mas isto, no final do dia, a palavra certa como disse o Marco, é o limbo. Portanto, as empresas vão ter um ciclo, eu espero, um ciclo de apresentação de resultados, de ajustamento de expectativas para o resto do ano. Obrigada, Luís, e obrigada, Marco, como sempre. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação e obrigada por nos ter acompanhado. Boa semana e bons negócios.